do versículo 8 até o versículo 17. Até 17. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. Maravilha, Jesus. Romano 10, o que mais, irmão? 10, o quê? Do versículo 8 até o 17. Nós que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crê? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E só que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Deus fiel. Versículo 14 está escrito assim, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí no versículo 17 fala bem claro, né? De sorte a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas para alguém ouvir a palavra de Deus, alguém tem que pregar. Se a pessoa não prega, como é que as pessoas vão ouvir? Como é que vai invocar o nome do Senhor? Porque no versículo 3 está assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Então, irmão, há um mistério aí, né? Porque no versículo 16 fala assim: mas nem todos obedecem o Evangelho. Nem todos que estão na igreja obedecem o hino de Jesus. Tem muita vez o homem e a mulher falam: vamos aí, vamos pregar, vamos anunciar, e não sai do lugar. Não adianta nada falar, está falando à toa. Quantos e quantos que falam da igreja: vamos aí, irmão, vamos levar a palavra de Deus, vamos pregar para esse povo, e não sai de casa. Não tem tempo para fazer a obra de Deus. Então não adianta falar. Não é só falar, mas a pessoa tem que ir. Porque como invocarão o nome do Senhor se não há quem prega? A pessoa fala de ir, mas não vai pregar. Não se levanta do lugar. Como é que as pessoas vão ouvir o Evangelho se não há quem prega? Está cheio de gente aí, irmão, precisando de ouvir a palavra de Deus do jeito que ela é. É muita gente que precisa ouvir, mas a maioria não quer falar para o povo. Porque são, da igreja mas são desobedientes ao Evangelho. Tem muitos que ainda oram assim, é oração de fariseu. Irmão, vamos orar aí para Deus salvar as almas, vamos orar, mas não sai do plano. Se quando a pessoa aceita Deus é batizado, já está ali para pregar o Evangelho. Jesus falou assim: quem crê for batizar, será salvo, porém quem não crê será condenado. Aí ele depois fala assim: e pregar o Evangelho a toda criatura. No mesmo capítulo, versículo 15, ele já manda: vai pregar. Mas quem quer ir pregar? Não quer ir. Jesus deixou brincar ali e pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crê for batizar será salvo. Então a pessoa vão aceitando a Jesus, vão sendo batizados e vai pregar, mas não vai. Porque o versículo 16 fala: nem todos que estão na igreja obedecem o Evangelho. Nem todos.
Jesus já deu a ordem, vai, ide. Mas quem quer obedecer ao Evangelho? E lá em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, está escrito que ele vai vir como labareda de fogo, tomando vingança sobre as pessoas que não conheceram a ele e sobre os que são desobedientes ao Evangelho. Ele vai vir com vingança. Porque as pessoas têm tempo, podem ir, mas não vai. Aí a pessoa tem tempo para tudo nessa vida. Para o homem, para as coisas desse mundo, mas não tem tempo para Jesus. Aí não vai pregar, mas eu não tenho tempo, tem tempo sim. Mas só que não tem ir. Tem tempo para ir no shopping, no mercado, para trabalhar, para a festa de parente, um e de outro, visitar parente que não quer nada com Jesus, mas para falar a palavra de Deus, não tem tempo não. Irmão, para encerrar, tem uma mulher em Itacoaticetuba, eu fui visitar ela várias vezes. No começo, era uma benção a mulher, ia fazer a obra, tudo, Deus abençoava, saia mais irmã, e ela pedindo para Deus abençoar, Deus abençoou ela, tinha uma loja. Aí o negócio começou a melhorar, ela na obra. Aí abriu outra loja, quando abriu outra loja, as irmãs chegaram lá, não, vamos para o ciclo de oração, vamos para a obra. Não, irmã, não vou não, não posso ir não. Chegou um dia que ela falou, sabe o que? Ela mesmo falou com a boca dela, irmã, não posso ir não, estou muito cansada. Aí Deus já está cansado, Deus jogou ela na cadeira de roda para ela descansar e perdeu as duas lojas. E no final ainda perdi a salvação. Porque eu fui várias vezes lá, a irmã Maria, não sei de fazer visita na casa dela. Quantas vezes chegaram lá, estava deitado num colchão, na sala, assistindo o programa mundano. Não tinha tempo para ir para a igreja, só tinha tempo para assistir o programa mundano. Deitada lá. E a gente se oferecia, não, fizeram bem buscar, não, porque não sei o que, estou cansado. Tinha cadeira de roda, mas não queria ir para a igreja. Depois, com o tempo, continuou indo. Depois, não tinha mais saber de Jesus. Entrou no centro de Macumba. Aí, lá do lado do centro, lá, destrambelhou-se, caiu, bateu a cabeça no chão, morreu, foi para o inferno. Teve tempo, mas não quis. Aleluia a Deus. Tem tanta gente que vai dizer, não posso. Ah, você não pode, não. Vai para a cadeira de roda, você está muito cansado. Vai para o hospital, fica lá no leito humano, no corpo, aí você vai. Tem muita gente assim, muita gente brincando. Só fala de Jesus de boca e de lado, mas agora você está bem longe. Tem tanta gente por aí precisando de ouvir a verdadeira palavra de Deus. E está cheio de gente, você não sabe. Tem tanta gente maldita da igreja. Está escrito lá em Jeremias, capítulo 48, versículo 10. A parte de maldita aquele que preserva a sua espada do sangue. Não quer falar a verdadeira palavra de Deus para o seu próximo. Não tem que ter cuidado de falar com as pessoas. Tem que ter cuidado de não falar a palavra de Deus, não. Então a gente tem que falar o que a gente quer, não o que Deus quer. A gente tem que, porque na Bíblia, irmão, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, está escrito, alguém fala segundo a palavra de Deus. Eu tenho que falar a minha palavra, falar a palavra de Deus. Aí eu não tenho que ter cuidado de falar para a pessoa, eu tenho que cuidar de quê? Se eu estou falando a palavra. Se está escrito na Bíblia, irmão, os irmãos verem, pela misericórdia de Deus, eu tenho visto Deus fazer na obra. Domingo, pela misericórdia de Deus, eu conheço uma mulher, a mesma patroa, ela sempre mexeu com macumba e dora, daquela roxa dele, só que ela estava com cabeça de alho, sal grosso, arruda e nascida. E aquela espada de São Jorge, é o Deus dela. E mexia com macumba. E outro dia, o marido dela já se conheceu e bateu. Ele falou assim: estou sofrendo muito caminho de tudo. Olha o que ele contou. Eu falei: se o senhor quiser, eu chamo Jesus, vamos fazer uma visita na sua casa lá. Eu vou ver se ela aceita, eu vou combinar com ela. Conversou com ela, ela não quis, conversou, ela aceitou. Aí, pela misericórdia de Deus, eu falei: Jesus, vamos lá comigo. Vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos lá. Fui lá uma semana, pela misericórdia de Deus, para a honra e glória de Jesus. Fui lá uma semana. Cantei um louvor, em 2, 3 versículos, fiz uma oração, não para Deus abençoar, que é errado, não posso orar para Deus abençoar ninguém. Se a pessoa não quer Jesus, não tem negócio de orar para Deus abençoar, isso é falsidade. Se a pessoa não quer Jesus, eu vou orar para Deus abençoar, Deus não vai abençoar, isso é tudo mentira, Deus não abençoa. Porque na Bíblia está escrito assim: aquele que confessa o Filho, tem o Pai e tem o Filho, mas quem nega o Filho, nem tem o Pai e tem o Filho. Deus não é suspeito a ninguém para abençoar uma pessoa que não quer nada com Deus, Deus não abençoa. Aí, irmão, fiz o apelo. Dona G, quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ela ficou calada. Falei para as pessoas 2 ou 3 vezes, ela não quis. Ela falou: se eu quiser, vamos orar, vamos embora, orei, Deus, seja conosco, seja como o Senhor quiser, vamos deitar, comer, acordar, ficar oração, vim embora. Boa tarde, Dona G, obrigado pela oportunidade, fui embora. Quando foi domingo agora, no meio de semana passada, eu convidei, aí ela aceitou. Aí, pela misericórdia de Deus, chamei o Pai, o Filho e o Espírito Santo, chamei Deus, não posso andar só.
Na Bíblia está escrito, em João capítulo 15, e versículo 5 está escrito assim, ó, sem mim nada poderia fazer. Eu nunca posso falar assim, eu faço, eu fiz, eu falo, aconteço. Não, eu não. É Jesus que faz. Tudo que a gente vai fazer, Jesus vai comigo, Jesus vem comigo, Jesus me ensina. Eu reconheço que sem ensinar eu sou. Eu dependo do Senhor. Eu nunca posso falar. Quando eu falo, eu sempre falei, eu sempre falo, eu faço, aconteço. É eu. Jesus já estava bem longe de mim. Porque tem que ser eu em primeiro lugar, não Jesus. Aí, pela misericórdia de Deus, é minha obrigação. Eu assim, Jesus, chama ele. Aí chama ele Jesus, vamos orar, vamos Jesus. Orei, chamei Jesus. Aí quando foi domingo, o Senhor me deu a palavra tão simples, pequenininho, um versículo. Lá de Filipenses capítulo 2, versículo 9. E Deus deu um nome a Jesus acima de todos os nomes. Foi o que o Senhor me deu para falar para ela. Chega lá, dona Gê. Aí primeiro plantei um menino junto com o esposo dela. Dona Gê, tem uma palavra aqui que Deus me deu, essa aqui. E Deus deu um nome a Jesus acima de todos os nomes. E o nome de Jesus é acima de todos os nomes, até acima do nome de Deus. Aí ele ficou assim olhando. Aí eu falei lá em João capítulo 3, versículo 16, né? Falei outro versículo para ela, não me lembro agora. E Dona G quer aceitar Jesus como seu Salvador, porque em João capítulo 1, versículo 2 está escrito bem claro. E todo aquele que aceitar Cristo como Salvador e dá o direito de ser filho de Deus. Na Bíblia também está escrito, quem tem que se batizar e crer no Evangelho não é as crianças, é as pessoas adultas. As crianças não têm pecado, as crianças não precisam se batizar. Hoje em dia é o contrário, batiza as crianças e as pessoas adultas continuam no pecado. Jesus falou, ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizar, você sabe. Quando quem não crê será condenado. O batismo é para os grandes, não é para as crianças. Quer aceitar Jesus como Salvador? Eu quero. Aceitou Jesus, confessou. Agora vamos orar. Todas as palavras que eu falar, só fala. Então a palavra que eu ia falando, ela foi falando uma Bíblia está escrito bem claro. Se com tua boca confessar, serás salvo. É o que a gente leu. E aí ela confessou, as palavras que eu falei, ela falou tudinho. Agora vamos orar, né? E agradecer a Deus. Orando, agradecemos ali. O marido dela chorou bastante, ficou muito alegre pela aceitou Jesus. Porque, irmão, estava uma luta tão grande. A mulher não fazia comida. A mulher não tomava banho. A mulher não limpava a casa. Só queria ficar deitada no sofá assistindo televisão. Ele falou para mim que ela estava ficando de 3 a 4 meses sem tomar banho. O maior cheiro dentro de casa. Um cheiro tão forte dentro de casa. Né? Então não é fácil. Vamos trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, fazer comida, lavar roupa, cuidar da mulher. E a mulher com saúde, mas tomando o inimigo tomou conta da vida dela. E pela misericórdia de Deus, Deus é tão bom que o Senhor libertou ela do mundo, né? Libertou, né? Ela já, até não, em segundo olhar, ela já foi diferente, olhar mais para baixo, já toda alegre, sorridente, né? E pela misericórdia de Deus, quando saí de lá, papai só falando para mim, canta louvor de agradecimento, eu cantando, e eu pelo caminho cantando, agradecendo a Deus pelaquela vida. Né? Então, irmão, aí você vê o trabalho de Deus. Se a gente ficar encostado e não for pregar a verdadeira palavra para as pessoas que precisam, as pessoas sabem que precisa, tem oportunidade e não vai. Então eu digo, irmão, vamos orar para Deus preparar para quem Deus já preparou, foi tempo. Você não vai, porque Deus já foi. Amém? Então vamos orar. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, Pai Celestial, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Envia, Senhor, a tua luz e a tua verdade, Deus, para aquele que leva o teu santo nome, que Deus caminhar. Amém. Aí a pessoa
tudo. Olha. Que na elite, pregar todo mundo. Se você não tiver dentro, o carro bom que o trabalho que você tem, e aí você não tem vento na vida de todo mundo, ninguém tem coragem de fazer o que se quiser. Quem fala isso está certo ou errado? Porque eu disse que a palavra não precisa viver na obra. Se for meses, ele não sabe se comer, se beber, porque eu queria, eu conseguia fazer a palavra de Deus. Esse queria a palavra de Deus. Hoje estava fazendo capítulo, ele era para fazer isso, mas eles estão ficando ricos, porque eles estão no povo. E não existe o que eles têm para ajudar os povos. Porque se você ajudar a igreja rica, que tem condições, tem milhares de passos lá dentro, você trabalha. Se eles fossem honestos, você trabalha, você vai numa igreja que está rendendo 100 milhões de reais por ano, por mês. Então, vamos fazer uma fila aqui, todos os pastores, que é real, que é trabalhador, nós vamos pagar o salário de vocês, sem trabalhar, ir para a rua, buscar tudo, e nas cadeiras, para pegar a palavra de Deus para salvar as pessoas. Vamos pagar o salário de vocês. Isso não é pecado, para ele fazer isso. Mas ele faz. Porque ele sai perdão para as pessoas, os familiares dele, como o prédio, como o apartamento, como ele fez lá. Então isso não é isso. Aí, a hora que ele vai ver, porque o próprio homem que ela levantou, disse que ele levantou, chamava de Deus. De repente, nós estamos aqui. Chega uma pessoa aqui, um empresário aqui, cara, eu vou comprar coisa para a igreja aqui, vou dar tanto filho para a igreja aqui. Como é que eu ia fazer? Eu ia lá, eu falei para onde? Vem, daqui, quem é o homem que quer trabalhar para ele? A irmã vai ser aqui, você vai fazer a obra que é a obra do Senhor de Deus. Que ideia que eu filho? Mas continuando ali ajudando, inclusão. Agora, se o cara não quiser trabalhar para Deus, é outra coisa. Aí não deve ser da minha igreja, não, ele vai ficar um demônio se você ajudar ele. Aí ele vai ficar enganado dele com ele no bolso, pois aí vai acabar mais na obra de Deus. Tem que ser que pessoas que querem né, nas obras de Deus. Amém? Deus abençoe o nosso nome. Vamos ouvir o nosso companheiro. Glória a Deus, a Deus, primeiro povo de Deus, uma paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus é maravilhoso, hein, igreja? Então nós temos que cada dia agradecer a Deus pelo fogo de vida que Ele nos concedeu, pelo pela alegria, a mais uma noite na casa do Pai. Minha esposa muito acabou de chegar do serviço, cansada, enjoada. Não foi bem em casa, mas eu estou com a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar uma palavra aqui para os Salmos, depois a palavra do Senhor fala assim: a minha alma espera somente em Deus, Ele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa. Não sereis grandemente abalado. Olha que palavra maravilhosa, igreja. A nossa rocha está no Senhor Jesus Cristo, que fez os céus e a terra. Então nós temos que ter cada dia o Senhor Jesus Cristo, que a palavra dele fala. E sem Ele nós não seremos salvos. Então cada dia a gente tem que firmar nossos pés na rocha, que é Jesus Cristo. Nós temos que estar cada dia sempre caminhando com Deus, que é Ele que é a nossa salvação. Sem Ele nós não seremos salvos, igreja. Então, como o pastor falou aqui, tem muitas igrejas brincando com a palavra de Deus. Mas se nós sempre ler a Bíblia e entender, está tudo escrito na Bíblia. Está escrito lá em Mateus, capítulo 24, verso 11, está escrito lá. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão muitas pessoas. É isso que está acontecendo mesmo no meio de nós. Então nós temos que ter sabedoria e entendimento da palavra de Deus, para nós não viemos ser enganados por esse tipo de gente. É o que está acontecendo hoje. As igrejas, quando vê a igreja cheia, de muito cheia, pode saber que ali tem algo diferente. Mas nós estamos aqui em pouca quantidade, mais qualidade na presença de Deus. Então, cada dia nós temos que buscar mais a presença do Senhor Jesus Cristo, igreja. E nós, sem Deus, nós não somos nada. Nós somos igual a árvore fora da terra. Se nós tirarmos a árvore fora da terra, ela vai morrer. A mesma coisa somos nós sem Deus. Nós sem Deus, nós somos mortos. Então, em cada dia nós temos que crer e entender a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus abençoe a nossa mão aí, né? E está aí se esforçando, só para estar casado em nome de Jesus, para acertar os seus filhos de Deus. E está chegando a grande hora, grande dia, em nome de Jesus. É a bênção do dia, né? Graças a Deus por isso, né? A vitória é nossa. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vamos ver a nossa maioria também para a Deus nessa noite. Em nome do nosso Senhor. Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Deus Vamos louvar poderoso. os santos. Oh, Deus que maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode cantar? Isso. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus fiel e poderoso. Os irmãos me ajudam, amém? Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, eu sou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre de vencer. Glória a Deus, eu só agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, agora foi nós mesmos, sua família, novas pessoas. Glória a Deus. Vamos ver a esposa faz a parte de Deus na sua vida também. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, Deus, Senhor dos Exércitos. Também salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Mais um dia na casa do Senhor, esse Deus, porque só Ele é que fez todas as coisas. Nós só temos que agradecer a Ele, né? Porque sem Ele, como já foi falado, nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos nada. Sem Ele nada flui. Porque tudo é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, cada dia vamos alugar a esse Deus, para que Ele venha fazer coisas novas, que Ele venha trazer o renovo, a transformação, que o Espírito Santo cada dia venha estar conosco, nos dando alegria, paz, conforto, porque é isso que nós precisamos, alegria, paz, saúde, determinação, o Espírito de coragem, e é isso, igreja. Vamos ver aqui em Mateus 6:22. Mateus
Mateus 6:22. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mateus 6:22 fala assim: a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz em que há trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus nem ao homem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, igreja, é isso, né? Nossos olhos, né, tem que ter coisas boas diante do nosso Deus, né? Porque se nós tivermos um olhar mal, né, então isso não vai agradar ao nosso Deus. Então, a palavra fala bem claro, né, que nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Então, igreja, nós temos que cada dia olhar para o próximo, né? Não com maldade, mas sim com amor, né? Determinação, não julgar pela aparência, porque muitas das vezes o homem, né? Eu sempre falo e é o que está na Bíblia, o homem olha e julga pela aparência, mas Deus não quer isso, né? Porque as aparências se enganam. Então, que a gente cada dia venha olhar para o próximo, né, e deixar que Deus venha fazer o julgamento. Glória a Deus, Senhor Jesus. O 23 fala assim: se porém os teus olhos for mal, o teu corpo também é tenebroso. Aqui no 24 fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, porque há de odiar a uns e amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Então, glória a Deus, aleluia, Jesus. Né? Se, voltando para o meio, né? Aí eu já vi o princípio do nosso coração, a nossa boca tem que sair palavras boas, porque é isso que agrada ao nosso Deus. Agora eu vou falar bem claro, que se o nosso coração está bom, só vai sair coisas boas. Né? Se o coração está cheio de coisas mal, então só vai sair coisas más. Então é isso, gente. Então que a gente possa cada dia vigiar com as palavras, com o olhar, com os pensamentos, com a maneira de falar, de agir, para com o próximo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, Deus quer que cada dia a gente vá aprendendo e aprendendo com Ele, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá o discernimento, que nos dá a direção certa, porque sem o Espírito Santo nós não chegamos em lugar nenhum. Então, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe discernir as coisas, sabe o que é certo e o que é errado, porque, como eu já falei aqui, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. E muitas das vezes as pessoas preferem seguir o caminho próprio do que o caminho correto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, no final, a palavra fala, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou a mamãe. Mas muito está trocando, está deixando de servir a Deus. Para ele, o Deus dele é o dinheiro, é a casa, é o carro, mas sabemos que tudo nas nossas vidas é Deus. Porque se não for Deus, e aí? O nosso dinheiro não vai trazer a nossa salvação, o nosso dinheiro não vai trazer a nossa paz. O dinheiro é bom? Muitas pessoas até falam que o dinheiro é abençoado. Mentira. Lá em Salmo fala que o dinheiro é abençoado por Deus. Agora, quando chega até das pessoas que não sabem administrar da maneira certa, aí é diferente. Porque se nós não tivermos dinheiro, como que vamos comer, beber, pagar dívida, ajudar na obra? Tudo isso dependemos do dinheiro. Agora, prioridade
mais coisa. Então, o nosso amor tem que estar em Deus, não nos bens materiais, na casa, no carro, na conta do banco, porque muitos até falam, não tem nenhuma sabedoria em falar, meu dinheiro o meu Deus é o meu dinheiro, é a minha conta, é o meu carro, porque isso aí fosse salvar ele, porque primeiramente a nossa salvação, primeiramente a nossa vida espiritual para com Deus, depois as demais coisas, como está escrito aqui. Então que a gente cada dia venha dar prioridade a esse Deus, não deixar nenhuma outra coisa me tomar no lugar de Deus. Muita gente fala, eu amo meu filho, coloco o filho como prioridade, coloco o marido, mas não, a prioridade, primeiramente Deus, depois a tua família. E não igreja é isso, mas muitos não estão dando prioridade para Deus, nem para a família, igreja, descarregar de espírito. Se eu der prioridade para Deus, depois da minha família, Deus vai nos abençoar. Porque a igreja, Paulo fala bem claro, o nosso ministério começa dentro de casa. Na nossa casa, eu já falei aqui, começa dentro da nossa casa. Depois a gente vem para a igreja. Não é isso. A gente tem que priorizar Deus e priorizar a nossa família para aqueles que estarem próximos dele. Muitos falam, aquele ali ou aquela ali vive na igreja, mas não dá uma prioridade, não cuida da família, é tudo bagunçado, a casa, e Deus não tem isso. Como que eu vou saber administrar as coisas de Deus, a casa de Deus, se eu não administro a minha casa? Então, a igreja é uma palavra muito séria, sabe? E Deus, Ele ensina tudo isso a nós. Começamos na nossa casa, aí vem para a igreja e as demais coisas Deus vai nos dando a sabedoria, Deus vai dando o discernimento, porque é isso, é isso que Deus quer de nós, que a gente venha dar um exemplo diante de Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Deus abençoe a pessoa, Vamos ver cada vez mais o nome de Jesus Cristo, Aleluia. Bênção de Deus, Vamos ver o nosso irmão Cássio. Vamos ver o Cássio. Rapidinho aí, você ficar sendo acordado, era ruim.